Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso, dos 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite, refletindo hoje e concluindo a nossa reflexão no 8º mandamento, o mandamento que diz, não furtarás. Como os teólogos de Westminster processaram mais e complementaram a reflexão a esse respeito, olhando o elemento proibitivo. Nós já vimos que positivamente o mandamento nos ordena o meio legítimo da produção de riqueza e dos proventos na vida, que é o trabalho ordinariamente para provermos para nós e o estímulo para que isso ocorra também para com o outro, para com o próximo. Não apenas socorrendo, mas estimulando uma cultura e uma maneira de gerar riqueza de maneira apropriada e bens de forma apropriada e legítima com o fruto do trabalho, não mágica e não inapropriadamente. Bem, a pergunta número 75 do Breve Catecismo de Westminster diz o seguinte: que proíbe o 8º mandamento? E a resposta do catecismo é: o 8º mandamento proíbe tudo o que impede ou pode impedir injustamente o adiantamento da riqueza ou do bem-estar exterior, tanto nosso como do nosso próximo. Portanto, o que os teólogos disseram é: se o meio legítimo usado por Deus não é a apropriação indevida dos bens, mas é a produção devida como fruto do trabalho para nós mesmos e para o próximo, o que esse mandamento está proibindo é precisamente o impedimento desta maneira, que pode vir de diversas maneiras. Nós podemos impedir alguém de fazer o devido uso dos bens e de riquezas como fruto do trabalho quando facilitamos o furto ou o roubo, ou louvamos ou apoiamos. Portanto, ser conivente com a corrupção, com a injustiça, é pecar contra o 8º mandamento. Queridos, certamente nós como brasileiros temos que levar a sério as implicações deste mandamento. Nós somos um país marcado por muita corrupção, com muita impunidade. A impunidade, a tolerância para com o despeito, a vista grossa para com a apropriação indevida dos bens, não apenas da coisa pública, mas nas relações humanas como um todo, é um estímulo ao pecado contra a propriedade. Um pecado contra a devida produção da riqueza. O texto sagrado nos diz em 1 Timóteo 5,8 o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O bem-estar nosso é ordinariamente estabelecido por Deus para ser provido pelos responsáveis. Se alguma pessoa não está diligentemente buscando prover para a sua própria casa, está pecando e quebrando contra o mandamento não furtarás, porque você está impedindo as pessoas que estão sob sua responsabilidade de desfrutarem devidamente do bem que ela tem de direito pelo devido provedor. Portanto, a preguiça e irresponsabilidade se trata de um pecado contra o 8º mandamento. De tal maneira que a Bíblia diz, olha, isso é um testemunho de impiedade. É pior que uma pessoa incrédula. Nós temos que entender que há uma espiritualidade da provisão material da nossa própria vida e daqueles que dependem de nós e, por extensão, até daqueles que podem ser socorridos ou assistidos por nós. A ética cristã é revolucionária, muda completamente o eixo. Se alguém procurava o caminho mais fácil e até inapropriado da apropriação indevida, do furto, agora ele é chamado para caminhar na direção contrária. Olha o que nos diz Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Não é simplesmente pare de furtar. O texto continue. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. É muito melhor. É não apenas não faça isso, não furtarás, diz o mandamento. E o texto bíblico está dizendo, quem não furtava, pare de furtar. Cumpriu o mandamento aí? Não. O mandamento será cumprido, a teologia bíblica, a ética bíblica com relação às riquezas e às posses, será cumprida quando a pessoa passar a gerar da maneira devida os bens que ela precisa, ou que ela quer, que é fruto do trabalho. E mais, não apenas para si. A ética será completada quando eu gero para mim e tenho até como socorrer quem está necessitado. Portanto, o cumprimento do mandamento bíblico, não furtarás, implica em proibição
de nós limitarmos o outro de receber também aquilo que é devido através de nós. Em Provérbios 21:6 diz: trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. A forma enganosa, ardilosa, que pode até ser legal, mas imoral de conseguir algumas coisas é indigna. Em 2 Tessalonicenses 3, de 7 a 10, nós lemos: pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão de graça à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. O apóstolo Paulo está aqui claramente dizendo que o caminho bíblico é o caminho do esforço, ainda que em alguns momentos você vá além do rigor da lei, do direito. Como ele diz, eu tenho direito à manutenção, mas para dar um bom exemplo para vocês, para que vocês vissem a beleza da ética, da dignidade, do trabalho como uma coisa digna diante de Deus, eu me esforcei e não fui pesado a ninguém. O 8º mandamento, portanto, proíbe o impedimento ou aquilo que possa impedir de uma maneira indigna o uso de riqueza ou do bem-estar exterior do nosso e do nosso próximo. Que Deus nos ajude a sermos facilitadores do acesso legítimo e apropriado como fruto do trabalho de todas as pessoas, nossas e dos outros, e inclusive da assistência àqueles que não conseguiram prover de forma legítima as suas necessidades. A palavra de Deus vai nos ensinar o caminho da generosidade, não da compulsoriedade estatal. Que Deus nos ajude. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua santa palavra e pedimos que tu nos ajudes a experimentarmos redenção na nossa relação com os bens. O teu Filho Jesus nos alertou que era impossível seguir a Deus e as riquezas, e que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ajuda-me a olhar as riquezas e os recursos deste mundo como instrumentos para o bem, para a manutenção e para a generosidade, e não sermos escravizados pela idolatria de esperar das posses a satisfação da nossa vida e da nossa alma que só o Senhor pode nos dar. Ajuda-nos a sermos bons mordomos de todos os recursos que são teus e que tu nos dás a capacidade de administrar. Força, energia e riqueza. Para a glória do teu nome, para o nosso bem e por o auxílio e socorro do próximo também. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Continuamos na semana que vem concluindo a reflexão sobre os 10 mandamentos.